Você já percebeu como algumas pessoas conseguem tirar sua paz em poucos segundos? Às vezes, basta uma frase atravessada, um comentário maldoso, uma provocação, uma cobrança injusta, uma atitude fria, e pronto. A sua mente, que estava tranquila, começa a se agitar. Seu coração acelera, sua respiração muda. Você sente vontade de responder na mesma moeda, de provar que está certo, de explicar tudo, de mostrar que a pessoa foi injusta. Mas é exatamente nesse momento que a filosofia estoica começa. Porque o verdadeiro teste da sua força não acontece quando todo mundo te trata bem. Não acontece quando as pessoas concordam com você. Não acontece quando o ambiente está calmo. O verdadeiro teste acontece quando alguém tenta te tirar do eixo, quando alguém te provoca, quando alguém te desrespeita, quando alguém age com ignorância, grosseria, inveja ou imaturidade. E você precisa decidir se vai entregar o controle da sua mente para essa pessoa ou se vai permanecer senhor de si mesmo. Os estoicos entendiam uma coisa que muita gente esquece. Você não controla o comportamento dos outros. Você não controla o tom de voz dos outros. Você não controla a opinião dos outros. Você não controla a arrogância, a maldade, a inveja, a impaciência ou a falta de educação dos outros. Mas você controla a sua resposta. E muitas vezes, a sua resposta revela mais sobre você do que a atitude da outra pessoa revela sobre ela. Porque qualquer um pode ser calmo quando está tudo bem. Qualquer um pode ser gentil quando é tratado com respeito. Qualquer um pode parecer sábio quando não está sendo testado. Mas quem você se torna quando alguém te irrita? Quem você se torna quando alguém te desafia? Quem você se torna quando alguém tenta te diminuir? É aí que a sua verdadeira maturidade aparece. E é por isso que, neste vídeo, você vai entender como lidar com qualquer pessoa sem perder a calma, usando princípios estoicos simples, profundos e práticos. Não para ser frio, não para ser arrogante, não para se tornar alguém sem sentimentos, mas para não ser dominado por pessoas que não têm domínio nem sobre si mesmas. A primeira lição é: não tente controlar a pessoa, controle o significado que você dá ao comportamento dela. Muita gente perde a calma não pelo que aconteceu, mas pela interpretação que faz daquilo que aconteceu. Alguém demora para responder e a pessoa pensa: ela está me ignorando. Alguém fala seco e a mente conclui: ela está me desrespeitando. Alguém discorda e o ego entende: ela está me atacando. Alguém faz uma crítica e o orgulho traduz: ela quer me diminuir. Mas nem sempre a realidade é exatamente como a sua emoção interpreta no primeiro instante. Às vezes, a pessoa está cansada. Às vezes, ela está irritada com algo que nem tem relação com você. Às vezes, ela é apenas imatura. Às vezes, ela não sabe se comunicar. Às vezes, ela fala mal porque vive mal por dentro. E às vezes, sim, ela realmente está tentando te provocar. Mas mesmo assim, a pergunta continua sendo a mesma. Você vai permitir que o comportamento dela decida o seu estado interior? Os estoicos diziam que não são os acontecimentos em si que perturbam o ser humano, mas o julgamento que ele faz sobre eles. Isso significa que entre o que acontece e o que você sente, existe uma interpretação. E quando você aprende a observar essa interpretação, você começa a recuperar o controle. Antes de reagir, pergunte a si mesmo: o que realmente aconteceu? Eu tenho certeza do que essa pessoa quis dizer? Estou respondendo ao fato ou à ferida que isso tocou em mim? Essa situação merece mesmo a minha paz? Essa pausa muda tudo. Porque quando você não observa seus pensamentos, você vira refém deles. Mas quando você observa, você deixa de ser arrastado. Você começa a entender que nem toda provocação merece reação. Nem toda crítica merece defesa. Nem toda grosseria merece resposta. Nem toda opinião merece espaço dentro de você. A pessoa pode falar, pode julgar, pode tentar te atingir, mas você decide se aquilo entra na sua mente ou fica do lado de fora. E essa decisão é uma das maiores formas de liberdade. A segunda lição é: não responda no auge da emoção. Existe um momento
em que a emoção está quente demais para produzir sabedoria. Nesse estado, você não quer resolver, você quer vencer. Você não quer conversar, você quer atacar. Você não quer explicar, você quer ferir de volta. E é nesse momento que muita gente destrói amizades, relacionamentos, oportunidades e a própria imagem. Não porque a situação era impossível de lidar, mas porque respondeu no pior estado mental possível. O estoico não é aquele que nunca sente raiva. Ele sente, mas ele não entrega a direção da própria vida para ela. A raiva pode bater na porta, mas ela não precisa sentar no trono. Quando alguém te irritar, antes de responder, respire. Não como um truque bonito de internet, mas como uma decisão de poder. Respirar antes de falar é como colocar uma muralha entre o impulso e a consequência. Porque muitas vezes, a frase que você segura por 10 segundos evita um arrependimento de 10 meses. Você não precisa responder tudo na hora. Você não precisa se defender no mesmo segundo. Você não precisa provar sua inteligência no calor da discussão. Às vezes, a atitude mais forte é simplesmente dizer: vou pensar melhor sobre isso. Agora não quero responder com raiva. Vamos conversar depois. Não vou continuar essa conversa nesse tom. Isso não é fraqueza, isso é domínio. Pessoas impulsivas acham que força é falar tudo que vem à mente. Mas força de verdade é ter a capacidade de escolher o que não deve ser dito. Porque palavra dita não volta. Mensagem enviada não apaga o impacto. Atitude impensada cobra preço. E quem não domina o próprio impulso vira escravo do momento. O estoicismo te ensina a não ser governado pelo instante. A sua paz vale mais do que a necessidade de dar a última palavra. A terceira lição é: entenda que pessoas difíceis geralmente estão lutando com elas mesmas. Isso não significa aceitar desrespeito, não significa passar pano, não significa permitir abuso, humilhação ou falta de limite, mas significa enxergar com mais clareza. Muitas pessoas não atacam porque são fortes, atacam porque estão feridas. Muitas pessoas não gritam porque têm razão, gritam porque não têm controle. Muitas pessoas não humilham porque são superiores. Humilham porque precisam se sentir grandes por alguns segundos. E quando você entende isso, a provocação perde parte do poder. Você para de ver aquela pessoa como uma ameaça gigante e começa a ver como alguém dominado pelas próprias emoções. Pense nisso. Uma pessoa realmente em paz precisa diminuir os outros. Uma pessoa realmente segura precisa provar superioridade o tempo inteiro. Uma pessoa realmente forte precisa humilhar para se sentir importante. Na maioria das vezes, não. Então, quando alguém vier com arrogância, tente não absorver aquela energia. Observe, não com desprezo, mas com lucidez. Diga para si mesmo: essa pessoa está mostrando o estado dela, não definindo o meu valor. Essa frase é poderosa, porque muita gente confunde o comportamento dos outros com a própria identidade. Alguém te trata mal e você se sente pequeno. Alguém te rejeita e você se sente insuficiente. Alguém te critica e você se sente incapaz. Mas o comportamento dos outros revela o caráter deles, não o seu valor. Você não precisa se tornar agressivo só porque alguém foi agressivo. Você não precisa se tornar frio só porque alguém foi frio. Você não precisa se sujar emocionalmente só porque alguém chegou cheio de caos. A sabedoria está em não deixar o estado dos outros contaminar o seu. A quarta lição é: ouça mais do que reage. Muitas discussões crescem porque as pessoas não estão ouvindo. Elas estão apenas esperando a vez de atacar. Enquanto a outra fala, a mente já está preparando uma resposta, já está montando uma defesa, já está escolhendo palavras para vencer. Mas o estoico busca compreender antes de reagir. Porque quando você escuta com atenção, percebe coisas que a raiva não deixa perceber. Percebe o medo por trás da grosseria, a insegurança por trás da crítica, a dor por trás da acusação, a ignorância por trás da arrogância. E às vezes percebe algo ainda mais importante, que a discussão não merece continuar. Ouvir não significa concordar,
Ouvir não significa se submeter. Ouvir não significa aceitar qualquer coisa. Ouvir significa não reagir de forma cega. A pessoa fala, você observa. Ela acusa, você analisa. Ela provoca, você mede. Ela tenta te puxar para o caos, mas você permanece firme. E quando for responder, responda com menos emoção e mais direção. Não diga apenas o que sente vontade de dizer. Diga o que realmente precisa ser dito. Existe uma diferença enorme entre falar para aliviar o ego e falar para resolver a situação. O ego quer vencer. A sabedoria quer clareza. O ego quer machucar. A sabedoria quer limite. O ego quer gritar. A sabedoria quer ser compreendida sem perder a dignidade. Por isso, quando estiver lidando com alguém difícil, diminua a velocidade. Quem domina o ritmo da própria mente não é facilmente dominado pelo ritmo da conversa. A quinta lição é: não transforme toda discordância em guerra. Nem todo mundo que discorda de você é seu inimigo. Nem toda crítica é ataque. Nem toda diferença de opinião é falta de respeito. Muita gente perde a calma porque tem um ego frágil. Não consegue ouvir um não. Não consegue ser contrariado. Não consegue aceitar que alguém pense diferente. Mas o estoicismo ensina humildade. Você não sabe tudo. Você não está certo o tempo inteiro. Você também erra. Você também interpreta mal. Você também fala no tom errado. Você também já foi difícil para alguém. Quando você lembra disso, fica mais fácil lidar com os outros com paciência. Não porque você se sente menor, mas porque você entende que todos estão em processo. A pessoa que discorda de você pode estar errada, mas também pode estar vendo algo que você não viu. A pessoa que te critica pode exagerar, mas talvez exista uma parte da crítica que pode te ensinar algo. O sábio não rejeita toda palavra desconfortável. Ele filtra. Ele separa o veneno da lição. Se alguém te critica com maldade, descarte a maldade. Mas observe se existe alguma verdade ali. Se não houver, deixe ir. Se houver, aprenda sem se destruir. Isso é maturidade, porque o fraco rejeita tudo que fere o orgulho. O sábio aproveita até situações desagradáveis para crescer. Você não precisa concordar com todos, mas também não precisa declarar guerra contra todos que pensam diferente. Às vezes, a maior vitória é sair de uma conversa sem carregar ódio. A sexta lição é: coloque limites sem perder a classe. Ser calmo não significa aceitar tudo. Esse é um erro que muita gente comete. A pessoa acha que ter paz é ficar quieto diante de qualquer desrespeito. Mas isso não é paz. Isso é medo disfarçado de espiritualidade. O estoico não é passivo, ele é firme. A diferença é que ele não precisa explodir para impor limite. Ele não precisa gritar para ser respeitado. Ele não precisa humilhar para mostrar que não gostou. Ele consegue dizer com clareza: não gostei da forma como você falou comigo. Eu converso com você, mas não nesse tom. Se continuar assim, eu vou me retirar. Eu respeito sua opinião, mas não aceito desrespeito. Isso é força. Falar com calma não diminui sua autoridade. Na verdade, aumenta. Porque quando você impõe limites sem perder o controle, a outra pessoa percebe que você não está sendo guiado por emoção. Você está sendo guiado por princípio. E pessoas guiadas por princípio são mais difíceis de manipular. Quem grita pode até assustar por um momento, mas quem se mantém firme em silêncio impõe um respeito diferente. Um respeito que nasce da estabilidade. A sua calma não deve ser uma porta aberta para os outros pisarem em você. A sua calma deve ser uma muralha. Você não agride, mas também não permite ser destruído. Você não humilha, mas também não aceita a humilhação. Você não se vinga, mas também sabe se afastar. Esse equilíbrio é raro e justamente por isso ele chama a atenção. A sétima lição é: não absorva o caos que não é seu. Muitas pessoas vivem carregando problemas emocionais dos outros como se fossem obrigação delas. Alguém acorda mal e você se sente responsável. Alguém se irrita e você tenta consertar. Alguém te trata frio
e você se desespera. Alguém muda o tom e sua paz desmorona. Mas você precisa entender. Você pode se importar sem carregar tudo. Você pode ajudar sem se perder. Você pode amar sem se abandonar. Você pode ouvir sem absorver. Existe uma diferença entre empatia e escravidão emocional. Empatia é compreender a dor do outro. Escravidão emocional é permitir que a dor do outro controle a sua mente. O estoico age com humanidade, mas não entrega sua estabilidade para o caos alheio. Quando alguém estiver nervoso, você não precisa ficar nervoso junto. Quando alguém estiver confuso, você não precisa entrar na confusão. Quando alguém estiver agressivo, você não precisa se tornar agressivo. Você pode ser presença firme, você pode ser equilíbrio, você pode ser silêncio, você pode ser limite. E às vezes, a melhor forma de ajudar alguém é não alimentar a tempestade dela. Se a pessoa grita e você grita de volta, existem duas pessoas fora de controle. Se a pessoa se desequilibra e você se desequilibra também, ninguém guia a situação. Mas se ela perde a calma e você permanece consciente, existe pelo menos um ponto de estabilidade naquele ambiente, e esse ponto pode ser você. A 8ª lição é: escolha suas batalhas. Nem toda conversa merece sua energia. Nem toda pessoa merece acesso à sua mente. Nem todo conflito precisa ser resolvido imediatamente. Nem toda provocação precisa ser respondida. Algumas pessoas não querem entender, querem vencer, não querem diálogo, querem palco, não querem verdade, querem reação. E se você entrega a reação, você dá exatamente o que elas buscavam. Existem discussões que não são portas para a solução. São armadilhas para desgaste. Você entra tentando explicar e sai cansado, irritado, pesado e arrependido. Por isso, uma das maiores habilidades estoicas é saber quando se retirar. Não por covardia, mas por inteligência. Você não precisa participar de toda briga para provar coragem. Você não precisa convencer quem já decidiu não ouvir. Você não precisa gastar sua paz com quem se alimenta do seu desequilíbrio. Às vezes, vencer é não entrar. Às vezes, vencer é ficar em silêncio. Às vezes, vencer é ir embora antes que a sua pior versão apareça. Isso exige humildade. Porque o ego quer ficar, quer responder, quer provar, quer deixar a última frase. Mas a sabedoria pergunta: isso vai me aproximar da pessoa que eu quero ser? Se a resposta for não, solte. Não é toda situação que merece uma reação. Algumas merecem distância. A 9ª lição é: não confunda calma com fraqueza. Muitas pessoas acham que quem é calmo é fácil de dobrar, mas estão enganadas. A calma verdadeira não nasce da falta de força, ela nasce do domínio da força. Um homem descontrolado pode parecer intenso, mas muitas vezes ele é apenas governado pelos próprios impulsos. Uma pessoa que explode por qualquer coisa pode parecer perigosa, mas no fundo mostra que qualquer pequena provocação consegue controlá-la. Já uma pessoa calma é difícil de ler, difícil de manipular, difícil de dominar, porque ela não entrega reação fácil. Ela observa, ela pensa, ela mede, ela escolhe. Isso gera respeito, porque em um mundo onde todo mundo reage rápido demais, quem permanece firme se destaca. A sua calma comunica uma mensagem silenciosa: você não controla meu centro. Você não decide quem eu sou. Você não tem poder suficiente para me tirar de mim. Esse tipo de postura é raro. E quanto mais raro, mais poderoso. Mas lembre-se, calma não é fingir que nada machuca. Calma é sentir e ainda assim agir com consciência. Calma não é engolir tudo. Calma é escolher a resposta certa. Calma não é permitir desrespeito. Calma é impor limite sem perder a dignidade. Essa é a diferença entre uma pessoa reprimida e uma pessoa madura. Uma engole tudo por medo. A outra escolhe o momento certo por sabedoria. A 10ª lição é: treine sua mente antes do conflito chegar. Ninguém se torna calmo apenas desejando ser calmo. A calma é treinada. Todos os dias.
nas pequenas situações. Quando algo dá errado, quando alguém te interrompe, quando o trânsito atrasa, quando uma mensagem incomoda, quando alguém fala de um jeito que você não gostou, quando a vida não sai do seu jeito. Cada pequeno incômodo é um treino. Cada frustração é uma academia para a mente. Cada pessoa difícil é uma oportunidade de praticar domínio próprio. Você pode olhar para essas situações e pensar, que irritante. Ou pode olhar e pensar, essa é uma chance de fortalecer minha mente. Essa mudança de visão transforma tudo. A pessoa difícil deixa de ser apenas um problema e se torna um teste. A crítica deixa de ser apenas dor e se torna treino. A provocação deixa de ser uma ameaça e se torna oportunidade. Não porque você gosta de sofrer, mas porque entende que o caráter é construído justamente nos momentos em que seria mais fácil perder o controle. Se você só pratica calma quando tudo está bem, você não está praticando calma. Está apenas vivendo um momento confortável. A verdadeira calma precisa ser treinada quando algo te irrita, quando o ego quer reagir, quando o orgulho quer vencer, quando a raiva quer falar. É ali que você escolhe quem governa a sua vida. O impulso ou a consciência. Agora entenda uma coisa importante. Lidar com qualquer pessoa sem perder a calma não significa que você vai agradar todo mundo. Na verdade, talvez aconteça o contrário. Quando você para de reagir como antes, algumas pessoas estranham. Quando você para de se explicar demais, algumas pessoas se incomodam. Quando você coloca limites, algumas pessoas dizem que você mudou. Quando você não entra mais em discussões inúteis, algumas pessoas tentam te provocar ainda mais. Mas isso faz parte. Nem todo mundo vai gostar da sua evolução. Principalmente quem se beneficiava da sua falta de controle. Quem conseguia te manipular pela culpa vai se incomodar quando você ficar firme. Quem conseguia te controlar pela raiva vai estranhar quando você não reagir. Quem se alimentava da sua necessidade de aprovação vai sentir falta quando você parar de implorar entendimento. Mas você não está aqui para ser controlado pela reação dos outros. Você está aqui para construir uma mente mais forte, uma presença mais firme, uma paz menos negociável e uma vida menos dependente do comportamento alheio. Porque no fim, a pergunta não é, mas como fazer todos me tratarem bem? A pergunta é, quem eu escolho ser quando os outros não me tratam bem? Essa é a essência. Você não controla o mundo, mas controla a postura com que atravessa o mundo. Você não controla as pessoas, mas controla o espaço que dá a elas dentro da sua mente. Você não controla as palavras que jogam contra você, mas controla se vai transformar essas palavras em corrente ou em poeira. A pessoa calma não é aquela que nunca enfrenta tempestades. É aquela que aprendeu a não se tornar a tempestade. Ela passa por pessoas difíceis, por momentos difíceis, por conversas difíceis, mas não permite que tudo isso destrua o centro dela. E esse é o verdadeiro poder. Não dominar os outros, mas dominar a si mesmo diante dos outros. Porque quem precisa controlar pessoas ainda é escravo delas, mas quem controla a si mesmo permanece livre. Então, da próxima vez que alguém tentar te provocar, respire. Observe. Não entregue sua paz tão barato. Não responda apenas para satisfazer o ego. Não entre em toda discussão. Não absorva o caos que não pertence a você. Seja firme, seja claro, seja justo. Mas não permita que a falta de domínio dos outros roube o domínio que você está construindo em si mesmo. Essa é a marca de uma mente forte. Essa é a postura de alguém que amadureceu. E essa é uma das maiores lições do estoicismo. Você não precisa vencer todas as pessoas. Você precisa vencer a parte de você que ainda se deixa controlar por elas. Se este vídeo fez sentido para você, deixe o like, se inscreva no canal e escreva nos comentários. Eu escolho manter minha calma, porque talvez essa frase pareça simples, mas quando levada a sério, ela pode mudar a forma como você lida com o mundo e, principalmente, a forma como você lida consigo mesmo.